Olá, meu amor! Hoje eu vim te contar o relato do meu primeiro parto. Pois é, mulher, eu já tô grávida do terceiro filho e eu vou te contar o relato do meu primeiro parto. Então pega tua água, caneca pra beber muito e senta aí que lá vem história. Ou então vai lavar tua loucinha que eu gosto de ver um videozinho lavando louça também. Mulher, do meu primeiro parto, eu era, tipo assim, muito inexperiente, né? Eu via muitos relatos de parto, porém, tipo assim, eu era muito inexperiente. Eu não via dicas, sabe? Eu só via os relatos. Então, tipo assim, a médica falou pra mim que se eu chegasse a 42 semanas e eu não tivesse com nada, nenhuma contração nem nada, nós tínhamos que induzir. E foi isso que aconteceu. Num belo dia, eu falei, essa criança vai ter que nascer por indução. E eu não queria, eu não aceitava isso, né? Então, o que aconteceu? O que eu fiz? Num dia de manhã, foi o dia que começou as contrações. Eu dancei muito, uma mulher, eu dancei até o chão, com um barrigão de 9 meses. Pois é. E o que aconteceu? Quando foi 5 horas da tarde, começou contrações, tipo, muito leve. E mesmo assim eu fui pro posto por ser meu primeiro filho. Quando eu cheguei no posto, a mulher olhou pra minha cara com uma super arrogância e falou assim: "Você tá fazendo o que aqui? Você tá 42 semanas e 2 dias? Já era pra você estar na maternidade tendo essa criança ou tido essa criança, né?" E eu fui pra casa com a minha mãe e ela falou: "Vamos ligar pro SAMU, né? Vamos pegar as bolsas, ela liga pro SAMU e finge que tá com muita dor." Gente, só que não adianta você fingir que tá com muita dor, porque eles vão fazer o toque. Quando eles fizeram o toque, eu tava com 1 centímetro de dilatação. Mesmo assim, eles me levaram pra maternidade. Aí eu cheguei lá, 1 pra 2. Tipo assim, eu ficava andando de um lado pro outro, de um lado pro outro. E não aumentou. Eu tive que ir pra casa, que eles não iam internar, né? Não tem nem sentido, a não ser que seja um parto a jato. Eu cheguei em casa quando foi 10 horas da noite. Minha filha, as contrações apertaram de uma forma que eu não conseguia ficar deitada. E eu falei, eu vou pra maternidade que essa criança vai nascer. Quando eu cheguei na maternidade, eu tava com 3 pra 4. Em casa, as dores eram absurdas. Vocês não têm noção. Mas quando eu cheguei na maternidade e fui realmente internada, parece que as dores diminuíram. Só que, gente, o que eu falo, eu era muito, muito imatura em questão de parto, né? Não que eu seja uma expert, mas eu era muito imatura. E eu, tipo assim, eu fiquei deitada, né? Tipo, eu tava com 3 pra 4. Gente, eu fiquei deitada o meu parto todo. Então isso acabou que eu cheguei na maternidade 10 e pouca, né? 11 horas, 11 e meia, porque é 1 hora de viagem. Gente, eu fui ter meu filho no outro dia, 1h58 da tarde. Então, o que aconteceu? Né? Eu quero deixar dicas pra vocês, se você for seu primeiro parto. Coisas que aconteceram, eu fiquei deitada, né? E eu não gritava, eu ficava gemendo de um lado pro outro, de conchinha. Só que eu deveria ter andado, entendeu? Eu deveria ter tentado me exercitar, alguma coisa, gente, uma bola, um cavalinho, ou mesmo ficar em pé um pouquinho, né? Isso me atrapalhou muito, meu trabalho de parto foi muito demorado por causa disso. Só que quando eu tava com 8 centímetros de dilatação, eles estouraram a minha bolsa, né? Só que teve um médico que falou pra mim fazer força. Antes da hora, gente, sem meu corpo querer fazer força. E eu, inexperiente, sem pesquisar, fiz força antes da hora. E eu tenho certeza que isso atrapalhou mais o meu trabalho de parto, né? Tanto que depois a médica perguntou: "Você tá fazendo força por quê?" E eu falei: "O médico mandou." E ela falou: "Não, não é pra você fazer força. Você não tá com vontade. Você vai fazer força quando seu corpo quiser, quando seu corpo mandar você fazer a força, né?" E aí trocou o plantão, né? E as dores que eu sentia tava doendo, gente. Mas eu não gritava, eu gemia muito, ficava ai, ai, mas eu não gritava. E o meu corpo já tava muito cansado, né? Muito cansado mesmo, porque eu não me alimentava. Eu não tava bebendo água, não tava, tipo, já tava muito tempo, gente. Isso já era de manhã, né? E quando eu tava com, se eu não me engano, 8, 9 centímetros, a médica trocou o plantão. Foram 2 residentes maravilhosas. Elas me perguntaram: "Você quer ir pro chuveiro?" Eu falei: "Eu não quero ir pra lugar nenhum, eu quero ficar aqui deitada na minha cama", né? E elas falaram: "Você precisa fazer algum tipo de movimentação, porque essa criança não vai nascer." Eu precisava me movimentar, gente. Eu tava parado o parto todo, né? Isso tava me atrapalhando demais. Até que eu falei:
Gente, meu marido tá com as crianças na sala. E eu tô aproveitando pra gravar o vídeo. Que se a gente for esperar o momento perfeito, a gente não grava, né? Então, mulher, o que aconteceu? Eu aceitei ir pro chuveiro, né? No meio do caminho, a dor já aumentou, porque eu tava andando, eu estava sentada o parto todo deitada, e eu comecei a andar. Então a dor aumentou um pouquinho, eu fui pro chuveiro, e aquilo ali ficou insuportável. Eu falei, eu não quero ficar no chuveiro sentada na bola. Então, elas falaram, você quer ir pra banheira? E eu só pensava assim, eu quero ir pra minha cama. Aí eu pensei, eu falei, eu vou pra essa banheira. Gente, foi a coisa mais maravilhosa que me aconteceu ir pra banheira. Água quentinha assim. Foi hospital público, tá, meu amor? Foi SUS, não foi particular, não. Água quentinha assim. E eu fui pra água. Cara, foi muito bom. Mulher, foi delicioso. Eu dormia. Depois falaram, não os médicos, mas me falaram que a minha pressão com certeza estava baixando. Mas eu acho que eu dormia mesmo por causa do cansaço. Tipo, eu dormia, acordava, a contração vinha. Gente, eu perdi o vídeo, eu ia botar pra vocês. E eu fazia assim, ai. Gente, tipo assim, era super tranquilo. E aí, as médicas, né, residentes médicas, vou chamar de médicas porque se tornaram, elas me ofereciam uva, colocaram essência de canela, de baunilha, de um monte de coisa, gente. E ficou tudo tão confortável. E elas me ofereciam água. Só que eu não conseguia. Eu tentei beber água, né? Tentei. Mas eu não conseguia comer nem ingerir nada, porque a minha garganta era como se tivesse um negócio de fogo na minha garganta. Eu não sei. Nada entrava pra dentro. Até que eu comecei. Eu fiz cocô. Eu fiz cocô na banheira. Eu comecei, gente, a banheira ficava assim. Ficou cheia de cocôzinho nadando e sangue. Mas é a realidade. Se você cagar, é normal. Relaxa. E o que aconteceu? Eu comecei a sentir, né, a vontade de fazer força. E eu fiz muita força no meu primeiro parto. Muita. Até que e minha mãe ficava gritando lá no fundo, vai, você consegue, você... A médica, calma, vai ser no tempo dela, ela vai conseguir. Não precisa ficar pressionando. Elas foram maravilhosas. E saiu, né, quando eu comecei a fazer força. Veio um monte de médico, gente, um monte. Eu acho que foi mais de 10, 15 cabeças de médico. Eu acho que largaram todas as grávidas lá e vieram pro meu parto. Porque era um parto... Oi! Era um parto não comum, porque a banheira quase não era usada. Acho que fazia anos que não se usavam a banheira, né, do hospital. Mas tava limpa, gente. Tava limpa. É porque aquela, tipo assim, o hospital sempre ficava muito cheio e raramente usavam a banheira, porque aquela sala só podia usar a banheira se não tivesse ninguém na sala. E costumava ficar mais grávidas nessa sala, era como se fosse uma sala de apoio. Né? Então, tipo assim, eu comecei a fazer força e aí saiu a cabeça do meu filho. E a minha mãe ficou gritando, ele vai se afogar, ele vai se afogar. E a médica falou, não, ele não vai se afogar, né? E aí eu consegui colocar o corpinho dele pra fora, a médica veio, pegou ele, botou no meu colo. Gente, eu era tão inexperiente que eu não consegui segurar meu filho. Além de estar fraca, claro, né, foram muitas horas em trabalho de parto, sangrando, sem comer, sem me alimentar e sem nem ingerir água. Mas eu não conseguia porque eu não tinha experiência. Eu vi um bebê todo molengo assim, eu não sabia, eu falei, eu não quero segurar ele, eu não consigo. E aí eu saí, né, elas me ajudaram, tiraram a placenta. E foi assim. Eu falo que foi um parto super tranquilo, né? E que se eu tivesse pesquisado mais, com certeza seria super rápido. Então, o vídeo foi bem rapidinho, né? Mas a dica que eu quero te dar nesse meu primeiro vídeo, do meu primeiro parto, eu vou gravar o segundo também pra vocês. Mas a dica que eu quero te dar é estude. Se você conseguir, meu amor, se você conseguir, faça assim algum tipo de exercício no parto. Se remexa, ande, agache ou suba na bola, faça, porque isso vai acelerar mais um pouquinho o teu trabalho de parto, né? E pesquise todas as formas. Se você tá vendo esse vídeo que é um parto humanizado, pesquise todas as formas para ser um parto tranquilo, porque sim, a gente pode ter um parto mais tranquilo. Não é algo de outro mundo, entendeu? E se por acaso você tá vendo esse vídeo e precisar ir por uma cesárea, ou já decidiu ir pra cesárea, não se sinta culpada. Não se sinta culpada, meu amor, porque o importante não é a via de parto, é você dar vida ao grande amor da sua vida, né? Você vai gerar, você vai, sabe, colocar outra alma no mundo. E isso é muito especial. Se você gostou desse vídeo, viu esse vídeo até o final,
Eu te peço desculpa pelos barulhos externos e te peço também que você possa seguir para não perder mais nenhum. Nesse canal teremos dicas muito preciosas e eu tenho certeza que se você ficar de fora, você vai se arrepender, mulher. E também comenta aqui como foi o seu parto, se você já teve parto ou se você estiver se preparando para um parto, se você quer ter um parto normal ou cesárea. E até o próximo vídeo!